Olá, gente! Eu e minha equipe ficamos com o tema Força em Movimento 2 e eu darei início à apresentação falando sobre o atrito. Então, o atrito ele é uma força estabelecida entre o contato de duas superfícies. Por acontecer sempre no sentido contrário à força aplicada sobre os corpos, a força de atrito irá dificultar o movimento dos objetos. Ela possui direção, sentido e módulo, sendo uma força de oposição à tendência de escorregamento. A força de atrito ela está constantemente presente em nosso cotidiano, sendo no movimento dos automóveis, dos animais, dos humanos, até mesmo ao empurrar uma mobília de casa, dentre outras ações. Nós podemos imaginar uma situação em um dia qualquer estamos estudando e em cima de uma mesa ao nosso lado tem um livro. Em certo momento nós empurramos esse livro e ele irá deslizar sobre a mesa. Com o tempo, a velocidade do livro irá diminuir até se anular. Isso significa que o livro ele sofreu uma aceleração paralela à superfície da mesa, com sentido oposto ao da velocidade. Então, dessa forma, sofreu uma força de atrito. A força de atrito tem dois tipos. O estático, que é quando aplicamos uma determinada força em um objeto muito pesado e não conseguimos movimentá-lo. Isso ocorre porque o objeto ele está nos respondendo com uma força de mesma intensidade, mas ao sentido oposto ao nosso movimento. Dessa forma, vai ser impedido que o objeto se mova. Quanto mais força nós aplicarmos ao objeto, maior será o seu atrito estático para que ele não se mova, até que um certo ponto ou intensidade dessa força. Para calcularmos o atrito estático, nós usamos a fórmula de força de atrito estático igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E também temos o atrito dinâmico. Ele ocorre quando nós aplicamos uma determinada força em um objeto, ele se movimenta, sabemos que ali existe um atrito dinâmico que está permitindo esse objeto se movimentar. De forma geral, a intensidade do atrito dinâmico ela será menor em relação ao atrito estático. E temos a fórmula para calcular o atrito dinâmico, que é força de atrito dinâmico igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou falar sobre as propriedades do atrito. Quando uma força F tenta fazer um corpo deslizar, a força de atrito está presente em algumas propriedades que podem ser enfatizadas. Na verdade, eu vou falar de 3 propriedades aqui. A propriedade 1, quando a gente quer uma força no objeto e esse corpo ele não se move, a força de atrito estático, que eu vou chamar de Fs, e a componente F, elas se equilibram. Então, basicamente, quando um objeto está em repouso, se você aplicar uma força F, como ele não está em movimento ou em uma velocidade uniforme, essa força F e a força de atrito estático, elas se equilibram, tendo elas o mesmo módulo. A propriedade 2, o módulo de Fs da força de atrito estático, ela possui um valor máximo, que é atingido exatamente no instante anterior ao movimento começar. Esse valor, que eu vou chamar de Fsmax, ele é proporcional a uma força normal e a constante de proporcionalidade, μs, onde o μs é o coeficiente de atrito estático. A propriedade 3 trata-se do corpo já em movimento. Então, se o corpo começa a deslizar ao longo de uma superfície, o módulo da força de atrito ele diminui rapidamente para um novo valor que a gente chama de Fk. Então, basicamente, as propriedades do atrito, elas são a primeira, quando o corpo não se movimenta, a força F e o atrito estático, eles se equilibram. Já a propriedade 2, o módulo de atrito possui um valor máximo. E a propriedade 3, quando o corpo se movimenta, o módulo da força de atrito começa a diminuir. Pois bem, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas vocês vão poder ver o nosso vídeo da apresentação, mas meu nome é Caleb Batista e eu vou falar sobre a força de arrasto.
Bem, quando a gente começa a falar sobre força de arrasto, a gente pode aprender mais com o seguinte exemplo de um ciclista. Quando existe uma velocidade relativa entre o fluido e um corpo sólido, que no caso a gente está usando o ciclista, né, que vocês podem ver aí no slide, o corpo, no caso do ciclista, ele vai experimentar uma força de resistência ao movimento, que é chamada de força de arrasto. E considerando o fluido, que eu acabei de falar, que eu vou utilizar esse termo na minha fala, na apresentação, o fluido ele pode ser considerado líquido ou gases, e você também pode considerar como ar, como um vento, que eu vou falar na apresentação. E a gente vai trabalhar com a força de arrasto especificamente do ar, que é o fluido, no caso. Então, a gente pode considerar que o nosso fluido é ar e o corpo não é fino como o dardo. Pois se ele for fino como o dardo, ele pode mudar as características da força de arrasto. E o movimento ele é muito rápido, que ele pode ser suficiente para não haver turbulência e não haver redemoinhos atrás do corpo, ou seja, atrás do ciclista, no caso que a gente está usando esse exemplo. Então, nessas condições que eu acabei de falar, a gente pode definir a nossa força de arrasto através da fórmula, que no caso, tá aí que vocês podem ver, é o FA igual a meio, AC rho, AV ao quadrado, que no caso eu vou explicar para vocês cada uma dessas letras. O C ele é uma constante de arrasto que vai depender das características do corpo. E geralmente eles são valores que variam entre 0.4 e 1. O rho é esse P aí que vocês estão vendo. É a maneira específica do fluido ou da densidade do fluido. O A é a área da seção transversal, que para quem não sabe, a seção transversal é um exemplo que eu posso dar usando essa imagem do ciclista. Se vocês podem observar bem nessa imagem, é a área em que o ciclista está em contato com o ar. Ou seja, ele está em uma velocidade muito rápida e o ar está batendo na frente dele. Ou seja, essa parte aí da frente se chama seção transversal. E V é a velocidade, ou seja, a força de arrasto ela é tão maior quanto maior for a velocidade. Quanto mais o corpo for aumentando a velocidade, mais ela sofre o efeito dessa força que se opõe ao movimento. Então, definitivamente é isto. E pode passar. Olá, eu sou Everton Silva Lima e vou falar sobre a velocidade terminal. Dentro das propriedades da força de arrasto, nós temos a velocidade terminal, que é basicamente quando a força de atrito com o ar e a força da gravidade se igualam e se anulam. Isso faz com que a aceleração de um objeto se torne zero. Como assim? Quando um objeto está em queda livre, é comum que ele vá aumentando sua velocidade a partir do momento que ele está caindo, pois está atuando sobre ele a força peso e a força gravitacional. Só que de acordo com a sua velocidade vai aumentando, a sua força de atrito vai aumentando respectivamente, até que chega um ponto em que a força de atrito e a força gravitacional se anulam, pois elas vão ter os mesmos valores, e a sua aceleração se torna zero. Quando o objeto cai por tempo suficiente, como a força de arrasto se iguala ao peso do corpo, isso cria uma velocidade constante, pois a aceleração é nula. E essa velocidade constante é chamada de velocidade terminal, por isso que o corpo não aumenta mais a sua velocidade. Para calcular a velocidade terminal, nós temos que Fg, que é a força da gravidade, menos a força de atrito, igual a zero, pois as duas têm que se anular. Com isso, a força da gravidade é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, menos 1/2 da constante de arrasto, vezes a densidade do fluido, que é indicado pela letra ρ, vezes a área da seção transversal, que é a área que está em contato com o ar do objeto, vezes a velocidade ao quadrado, igual a zero. Passando as outras partes da fórmula para o outro lado, para o lado que tem o zero, nós temos que V é igual a raiz de 2mg dividido por C ρA. Pois como está o V ao quadrado, nós podemos substituir por uma raiz. Como exemplo, nós temos a imagem desse gato.
Primeiramente, quando o gato está em queda livre, a única força que está interagindo com ele é a força peso. De acordo com que ele vai aumentando sua velocidade devido à sua aceleração, sua força de atrito vai aumentando, até que chega um ponto em que a força de atrito e a força peso se igualam e o gato para de acelerar. A partir desse ponto, o gato vai descer com a mesma velocidade até que ele atinja o solo. Boa tarde a todos, eu me chamo Maria Fernanda e vou falar sobre o movimento circular uniforme. Primeiramente eu vou falar sobre o que é. Ele é um tipo de movimento que ocorre com velocidade escalar constante ao longo de uma trajetória de formato circular, onde uma partícula move-se ao longo de uma trajetória circular de raio constante. Nesse tipo de movimento, tanto a velocidade escalar quanto a velocidade angular elas vão ser constantes, apesar de receber o adjetivo uniforme. Esse movimento é acelerado, uma vez que a mudança na direção do vetor velocidade ela vai implicar a existência de uma aceleração centrípeta de direção radial, cujo sentido aponta para o centro da curva. Onde tem essa fórmula, que é a fórmula da velocidade escalar do movimento circular uniforme, que ela vai ser calculada pela razão entre o espaço percorrido, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT. Agora eu vou falar sobre a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme. Essa aceleração ela é aquela que aponta sempre para o centro da curva, realizada por uma partícula em movimento circular. Essa aceleração pode ser produzida por uma tração, por força de atrito, por força magnética, entre outras. Assim como a aceleração escalar, a aceleração centrípeta é medida em metros por segundo ao quadrado. Entretanto, o significado físico da aceleração centrípeta é diferente do significado da aceleração escalar. Enquanto essa última indica a variação da magnitude da velocidade, a aceleração centrípeta ela vai indicar uma variação na direção da velocidade graças ao caráter vetorial da velocidade do movimento circular. Como a gente pode ver aqui na imagem, a aceleração centrípeta, que é essa setinha de laranja, e a velocidade, que é essa setinha vermelha. A aceleração centrípeta ela vai ser responsável pela alteração da direção e do sentido do vetor velocidade. Como a gente vê nessa figura, dá para perceber que o vetor velocidade, além de ser tangente à trajetória, ele vai possuir direções e sentidos diferentes para diferentes pontos da curva. A aceleração centrípeta ela é definida pela razão entre o quadrado da velocidade v e o raio da trajetória circular, como a gente pode observar aí na fórmula, que é a velocidade, que o v é a velocidade ao quadrado, que é a velocidade escalar do objeto, e o r é o raio da circunferência. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de movimento circular no cotidiano, que é o caso da bicicleta, no aro dela, onde a gente vai achar esse movimento circular uniforme, na roda gigante também, e no ponteiro do relógio, que eles vão executar movimentos circulares uniformes. E é isso, muito obrigada pela atenção. Olá pessoal, me chamo Jorge Arruda e eu vou dar aqui continuação no conteúdo de atrito, agora na parte das questões envolvendo ele. Essa questão aqui, ela é bem comum de se encontrar, pois envolve plano inclinado e um objeto a ser puxado nele. Essa daqui dá todos os dados necessários para fazer, tanto como o peso do trenó e o ângulo que o plano faz com o solo, o plano inclinado no caso. Também fala do coeficiente de atrito tanto estático como cinético, e são 3 itens, onde o item A vai pedir basicamente qual seria a força necessária para se manter o objeto parado no plano inclinado, o item B, a força necessária para o trenó começar a sair do plano,
começar a subir, no caso, a ladeira. E o item C, a força necessária para ele continuar a subir a ladeira, mas de velocidade constante. Nesse tipo de questão, a gente tem que tomar cuidado e também ter atenção que a normal vai ser diferente da força-peso. Por conta de ser um plano inclinado, então a gente deve separar tanto a força-peso em dois vetores, decompor ela. Nesse caso aí eu vou chamar de PY e PX. Para PX a gente tem que pegar a força-peso, no caso de 80 newtons, e multiplicar pelo seno de 20. Quando a gente fazer essa pequena solução, a gente vai ver que vai dar aproximadamente 27,36 newtons. Então a gente já sabe de PX. Partindo para PY, a gente vai pegar também a força-peso, que é 80 newtons, só que dessa vez multiplicar pelo cosseno de 20, que vai dar 75,17 newtons. E dessa forma a gente vai ver que a normal vai ser igual a PY. Então a normal vai ser igual a 75,17 newtons. Partindo para o item A, que ele vai pedir qual a força necessária para o objeto se manter em equilíbrio, não descer nem subir a ladeira. Nesse caso a gente vai ver que a força peso vai estar puxando para baixo do plano. E nesse caso, como a força de atrito vai estar contra ela, então ela estaria a favor de quem está puxando o plano para cima. Como ela está a favor, a gente pode colocar que a força necessária mais a força de atrito estática, por conta que o objeto vai estar em repouso, seria igual a Px. Fazendo essa equação, a gente vai ver que a força vai ser igual a 8,57 newtons. Também fazendo o necessário, que seria para a força de atrito estático, seria pegar o coeficiente de atrito estático, que é a questão da que seria 0,25, e multiplicar pela normal, que a normal a gente acabou de descobrir que seria igual a PY, que é 75,17 newtons. Substituindo, vai dar esse resultado. Então a gente já sabe que a força necessária para ter o trenó em equilíbrio estático seria 8,57 newtons. Passando para o item B, ele já vai querer a força que faz o trenó subir a ladeira, que tira ele de estado de repouso e coloca em movimento. Então nesse caso a força de atrito já estaria contra a força que a gente vai aplicar, então ela estaria a favor dessa vez de Px, ao contrário do item anterior. Como ela está a favor, seria a força necessária, o F, seria igual a força de atrito estático mais Px. Esses dois a gente já descobriu nas resoluções anteriores. Então, fazendo essa pequena soma, vai ser 46,15 newtons para mais a força necessária para o objeto sair de repouso e começar a subir a ladeira. No item C, ele já vai querer qual a força necessária para ele manter esse estado. Então, já seria no caso de força de atrito cinética, que ele já está em movimento. Também tomando informações de que Px e força de atrito cinético vai estar contra a força que a gente vai aplicar, a gente soma Px com força de atrito e iguala a força que a gente vai ter que aplicar. Nesse caso, ele fala que o coeficiente de atrito cinético é 0,15, a normal a gente já descobriu que é igual a PY, e a força de atrito cinético vai ser igual a 11,27. Aplicando nessa equação aqui da esquerda, a gente vai ver que a força necessária para se manter o trenó em movimento em velocidade constante Vamos continuar com as resoluções de questões. 63 E passando newtons. agora para a questão, vamos ter assim.
Quando 3 blocos da figura, aqui está a figura, são liberados a partir do repouso, aceleram com o módulo de, temos aqui a aceleração, e agora vai ser identificado as massas. O bloco 1 tem massa m, o bloco 2 tem massa 2m e o bloco 3 tem massa 2m. Qual o coeficiente de atrito, é o que ele quer na questão, entre o bloco 2 e a mesa? Ou seja, aqui vamos ter o coeficiente de atrito, o que está impedindo que o movimento do sistema se conclua para essa direção. E evitando que isso aconteça, a gente vai ter o bloco 1 e o coeficiente de atrito contra esse movimento. Basicamente temos que o bloco 1 é m, o bloco 2 é 2m e o bloco 2 é 2m. Ou seja, o bloco 1 junto com o coeficiente de atrito que está atuando nessa direção estão evitando que o movimento se conceda. Bem, eu separei os dados aqui para ficar mais fácil a visualização. E teremos o que? O somatório das forças atuantes no sistema vai ser a massa vezes a aceleração. Bem, quais são as forças envolvidas? Como eu já tinha explicitado, a gente vai ter com que o bloco 3 ele está atuando como a favor do movimento. E o bloco 1, a força peso do bloco 1, está atuando contra o movimento. O coeficiente de atrito também é uma problemática para que o movimento se conceda. Então, teremos que, aplicando a substituição apenas nas forças. Quais são as forças envolvidas? A força peso do bloco 3 está a favor do movimento, então ela fica positiva. A força peso do bloco 1, mas ela está contra o movimento. A partícula contra identifica que é uma situação negativa. E o fator de atrito também está contra o movimento. Isso vai ser igual às massas. As massas são as massas presentes em todo o sistema. Logo a gente vai ter que a massa do bloco 1, a massa do bloco 2 e a massa do bloco 3. Tudo isso vezes a aceleração que está envolvida no sistema. Bem, eu vou deixar para expandir a força-peso posteriormente. Realizando a troca, passagem de termos de um lado para o outro da igualdade, a gente vai ter com que o somatório disso aqui vai ser 5m vezes a aceleração. Notem que como ela passou de lado, eu tive que colocar o valor negativo. O coeficiente de atrito que estava negativo passou para o outro lado, ficou positivo. Expandindo a força peso 3 do bloco 3, vamos ter que vai ser 2m vezes g, que é a gravidade, menos m vezes g, força peso do bloco 1, menos 5m vezes 0,5, que é a aceleração que tínhamos aqui. Isso vai ser igual ao coeficiente de atrito. Realizando as operações, vamos ter aqui o seguinte. Temos 2 vezes m vezes g, e a gente tem um mg aqui negativo, então a gente pode cortar ele todinho com um desse daqui. Ou seja, fica mg menos daqui. E a gente pode observar também que 5 vezes 0,5 é metade de 5, então vamos ter 2,5 m. Observando que nos dois lados temos m, a gente pode fazer fator comum em evidência. Ou seja, o m aqui, presente nos dois, o vezes g menos 2,5. Em paralelo a isso, teremos que o coeficiente de atrito é a força cinética vezes a força normal. A força normal a gente também pode expandir e vocês vão perceber que o coeficiente de atrito vai ser a força cinética vezes 2 vezes a massa vezes a gravidade. A força normal já atuante no sistema pode ser definida então pela igualdade desses termos, porque temos que o coeficiente de atrito tanto é isso quanto é isso. Se nós igualarmos os dois, teremos que m vezes g menos 2,5 é igual à força cinética, 2 vezes a massa vezes a gravidade. Como temos de um lado multiplicação e do outro multiplicação, a gente pode realizar o corte. Gravidade menos 2,5 é igual à força cinética vezes 2 vezes g. Então teremos que a força cinética vai ser a gravidade menos 2,5 sobre 2 vezes g.
A gravidade a gente vai tirar como um valor aproximadamente de 9,8. Então, 9,8 menos 2,5 sobre 2 vezes 9,8 vai ser igual a 0,37. Ou seja, o coeficiente de atrito atuante no sistema, o coeficiente de atrito aqui, vai ser igual a 0,37. Passando para a próxima questão, a gente vai ter o seguinte. Um carro de montanha-russa tem uma massa de 1.200 kg quando está lotado. Quando o carro passa pelo ponto de elevação circular de raio de 18 metros, a velocidade escalar se mantém constante. Nesse instante, quais são as forças? Então aqui temos o item A e o item B. O módulo da força normal e o sentido, se ela é para cima ou se ela é para baixo. E agora a situação, qual vai ser a força normal exercida nos trilhos, se a velocidade do carro é de 11 metros por segundo. E também teremos a complementar, quais são a força normal e o sentido, se a velocidade for 14 metros por segundo. Vamos separar isso em duas situações. A primeira, quando for 11 metros por segundo, e a segunda, quando for 14. Obtendo o item A, teremos que o módulo da força normal será, para calcular a força normal, a gente deve identificar as seguintes informações. A força normal, ela vai ser trabalhada da seguinte forma. A força normal vai estar atuante como uma força contrária à força peso. E a força centrípeta, que é a força envolvida, vai também estar contra a força normal. Então, a gente pode identificar assim. No corpo estão atuantes a força normal e a força peso. E no movimento, vai ser o movimento em si, o movimento gerado, a gente vai ter uma força centrípeta negativa. Isso é importante situar porque se fizermos ao contrário, ela acaba possibilitando que a gente obtenha o valor invertido ou errado. Então teremos o seguinte, a força normal é igual a menos a força centrípeta mais a força peso. É importante salientar que a força centrípeta ela vai ser descrita nesse aqui. E a força peso é a massa vezes a gravidade. Então perceba que você não pode misturar as coisas. Traduzindo já as fórmulas que obtemos, então temos que na situação é 11 metros por segundo ao quadrado. Como a gente já tem a velocidade, seguindo em frente, teremos que ser 1.200 kg vezes a velocidade, que é 11 metros por segundo, dividido pelo raio. E aqui temos o raio. Isso com a força-peso. O somatório da força-peso é a massa vezes a gravidade. A gravidade é uma gravidade aproximada também. Resolvendo isso, vamos ter que vai ser mais 3,7 vezes 10 a terceira em. Como ele pediu o módulo, então a gente sempre deixa sempre com ausência de sinais aqui. Só que ele pede o sentido. Por pedir o sentido, então é importante a gente situar uma parte importante. Como aqui tinha um valor positivo, por ser positivo, a força atuante é para cima, certo? O módulo da força agora, se a velocidade for 14 metros por segundo ao quadrado. Então, como aqui eu já destrinchei a parte da força normal, a gente só pega essa parte aqui, a parte da resolução. Então, substituindo os valores 1.200 vezes 14 ao quadrado sobre 18, tudo isso negativo, importante salientar. Mais 1.200 vezes 9,8. Agora, obtendo o resultado, resolvendo isso, a gente vai ter que o módulo da força normal vai ser 1,3 vezes 10 a terceira de força. Então, vamos obter que 1,3 vezes 10 a terceira vai ser a nossa força normal. O sentido, como ele pediu, a gente precisa salientar que a força negativa, ela é para baixo, ou seja, ela está atuando de forma negativa quanto ao sistema da força normal.